Vamos lá, pessoal, boa tarde. Eu vou fazer aqui a convenção de tortura, olha que doideira, é um complemento para a lei de tortura. Porém, se não cair no edital essa convenção, tá? Não é para estudar, porque vai embolar a sua cabeça um pouco. Ela é rapidinha, mas ela tem algumas coisas diferentes. Então vamos lá, nós temos dois documentos iguaizinhos, tá? É um Ctrl+C, Ctrl+V, eu nunca vi isso. Eu peguei o da ONU. Mas tem uma outra convenção interamericana para punir a tortura. Não só a tortura, mas tratamento cruel, desumano e degradante. E por que eu estou dando essa aula rapidinho para vocês da convenção? Porque, primeiro, ela caiu no PSS 2018. Segundo, ela é um complemento da lei de tortura. Tá? Então, ela é de 89. Beleza, pessoal? De 89. Tá? E o Brasil internalizou ela em 91. Tá? Então, essa convenção aqui, ela é uma emenda constitucional? Primeira questão de prova, não. Ela é uma norma supralegal. Então, ela está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Tranquilo? Segunda questão de prova. Pune somente a tortura, Robson? Não. Outros tratamentos, penas cruéis, desumanas e degradantes. Então, tem uma questão aqui, duas questões que vai em cheio do sistema prisional. E se cair numa prova essa convenção do edital, muito provável, eles peçam essa questão. Tranquilo? Vamos lá. Então, os estados parte, o que é o estados parte? O estado parte é aquele que aderiu ali, né, a essa convenção. O Brasil, ele aderiu ela em 91, tá? São 24 artigos e tal, mas não precisa seguir a leitura seca não, tá? Aqui, gente, diferente, vamos lá, para a primeira diferença da lei de tortura, tá? A lei de tortura, gente, o que acontece? Ela pune qualquer pessoa. Não precisa ser servidor público, tá? A lei de tortura, se uma mãe, ela faz uma tortura, é um intenso sofrimento físico com o filho dela, tá? No intuito de corrigir excessivamente, trabalho escravo, né? Ela vai responder, beleza? Então, aqui é só para gente público, tá? Lá na lei de tortura é para qualquer um, beleza? Só pegar esse aqui. Beleza, então essa é a primeira diferença na lei de tortura, tranquilo, pessoal? No nosso ordenamento jurídico, é ali tortura cometida por qualquer um. É um crime comum. Ou seja, qualquer um pode fazer. Aqui é um crime próprio. Por quê? Aqui precisa ter uma qualidade especial. E qual é essa qualidade? Agente público. O particular aqui só é enquadrado nessa convenção se ele atua em concurso de pessoas, igual a lei de abuso de autoridade. É só para o servidor, aquele agente público, não necessariamente policial, né? Pode ser um juiz e tudo mais, comete abuso também, promotor, né? E o particular lá só é julgado pela lei de abuso de autoridade se pratica o abuso em concurso com o servidor público. Se ele conhece, sabe, é uma qualidade sabida, ele sabe que aquele cara é policial, por exemplo, e ele faz a tortura. Aí o particular ele pode responder, né? Um cúmplice, né? Mas a regra geral é um crime próprio, ou seja, precisa ser servidor público para ser enquadrado aqui na convenção. Só que a convenção ela fala que vai ser enrabado, né? Vai ser punido ali o servidor público, o agente público. Mas não dá nenhuma pena de reclusão, nenhuma pena de detenção. Tá? Esses tratados e convenções internacionais eles não são aptos para isso. Tá? Isso aí, o direito penal, é uma competência da União, União, âmbito federal, tá? Crimes e penas. Tá? Só o Congresso Nacional ele pode estipular isso aí. Beleza, pessoal? Fechou no 10? Tá. Primeira questãozinha de prova. Ah, mas quem me mandou fazer a tortura foi o diretor da minha penitenciária. Ordem superior, exime, ou seja, alivia a barra? Negativo. Responde por tortura. Beleza? E a tortura aqui para a convenção, gente, é um ato intencional, somente doloso. Então quer dizer que tortura culposa não existe, igual lá na tortura. E sem querer eu torturei o cara. Sem querer eu arranquei a unha dele. Sem querer eu passei a faca no pescoço dele e deixei ele morrer lentamente. Não. Beleza, pessoal? E vem as finalidades aqui da tortura, né? Qualquer tipo de discriminação, eu causo sofrimento porque eu não gosto dele, porque ele é pobre. Não. Assim, de acordo com a convenção, gente, qualquer tipo de discriminação.
Mas agora vamos levar na lei de tortura. Lá, os dois únicos tipos de discriminação, racial e religiosa. Olha a outra diferença. Então, você vai ver assim, já no edital da convenção, toma cuidado. De acordo com a convenção, se você faz um sofrimento, independente de qual motivação seja, discriminação religiosa, racial, social, de procedência nacional, né? Você não gosta daquele, né, cigano, né? Então, opa, eu vou torturar ele, que ele é um cigano, por exemplo. Aqui na convenção admite como tortura. Agora, agora, na lei de tortura, não. Na lei de tortura, só vai ser tortura, sofrimento físico ou mental, com violência ou grave ameaça, em razão de discriminação religiosa ou racial. Religião, macumbeiro, espírito, umbandista, cristão, protestante, evangélico, crente, ele é racial, negro, né? Então, judeu, né? Então, toma cuidado com isso. Ele fala aqui outra coisa, muito cai em prova também. E fica bonito, todo mundo erra. Ó, que a tortura é qualquer método que anule a capacidade físico-mental, né? Embora não cause dor psíquica, mas anula a personalidade da vítima, em todos os casos, inclusive medidas legais. Então, tortura é qualquer método que, embora não cause dor física ou psíquica, anule a capacidade da vítima, inclusive medidas legais. Isso é tortura, certo ou errado? Todo mundo vai falar? Certo, errado. A tortura é, embora não cause dor psíquica ou física, pode ser uma tortura sem hematoma, mas anula a capacidade da personalidade da vítima, exceto as medidas legais. Vou te explicar, calma. Por exemplo, o cara que está preso, ele está sofrendo? Tem uns que já acostumaram, mas a regra geral, sim, ele está sofrendo. Isso é um tipo de tortura? Pode até ser uma tortura psíquica para ele. Mas essa tortura, ela vem de uma medida legal. Ela vem de uma condenação do juiz. Vem de um rito legal, um processo legal. Seguiu tudo direitinho, testemunhas, contraditório, teve investigação. Então, por mais que essa tortura seja uma tortura, mas ela é inerente exclusivamente, não é parcialmente, não. É uma medida legal, gente. Então, não é tortura. Não é tortura. É um sofrimento? É. É um puta sofrimento para alguns? É. Mas é tortura? Não é. Por quê? Aqui, ó, exclusivamente veio de uma medida legal. Só que essas medidas legais, elas não podem incluir os métodos do quê? De anular a personalidade da vítima, de reduzir a capacidade física ou mental. Então, aí tem toda aquela questão de direitos humanos dentro das penitenciárias. Então, toma muito cuidado, cara, na prova, que tortura, de acordo com a Convenção de Tortura, é qualquer ato, tá, que gere sofrimento, inclusive as medidas legais. Não. As medidas legais não são torturas. Porque, embora gere sofrimento, é uma medida legal. Se o cara está sofrendo ali, é porque ele pegou uma pena privativa de liberdade, em razão, em retribuição ao mal que ele fez, de maneira proporcional e justa. Beleza, pessoal? A banca, ela joga isso, ela brinca com isso. Todo mundo cai. Tá bom? Já estamos acabando, tá? Vamos lá. O que a gente fala, o que a gente entende de direito absoluto? A regra é que os direitos humanos eles sejam direitos relativos. Ou seja, é proibido entrar na casa do caboclo, exceto ordem judicial durante o dia, flagrante, delito, desastres naturais ou fenômenos, é a prestação de socorro. Tá bom, pessoal? Você viu que temos exceções para violar aquele direito? Só que tortura e escravidão foge à regra. São os únicos direitos absolutos, a proibição da tortura e a proibição da escravidão. Então, nos tratados internacionais e também na Constituição, você vai ver lá no artigo 5º, logo no início, proibido, gente.
Tortura e não só tortura. Os derivados da tortura em menor grau. Tratamento desumano e degradante. O degradante é um vexame, uma humilhação. O tratamento desumano já é um pouquinho mais severo e a tortura é o mais severo de todos. Mas esse triunvirato, ele é proibido em qualquer caso. Aí, a questão do penitenciário. Cai lá na prova que a tortura ela é justificada em caso de insegurança da penitenciária. O agente pode ir lá torturar o preso para que ele confesse onde está o buraco. Né? Qual que é o plano aí de assassinato do diretor e tal. Né? Não é justificativa. Estado de guerra, ameaça, sítio, emergência, nem as próprias suspensão de garantias constitucionais, igual a gente viu lá no Pacto Nacional de Costa Rica, direitos que podem ser suspensos em caso de guerra, perigo eminente, emergência que ameaça a independência, calamidade, conflito interno, periculosidade do detido, nem isso. Não há exceção para cometer tortura. E outra, jurisdição universal. Como assim? Independente de onde que ele está, ele vai ser punido pela tortura. A gente vê até um caso de extraterritorialidade. Espera aí um momento. O que eu estava falando? Tá. Nós temos um caso de extraterritorialidade. Né? Qual que é o caso de extraterritorialidade? Lá na própria lei de tortura, que se o sujeito ele é estrangeiro, mas ele está no território brasileiro, vai ser julgado. Se ele, um estrangeiro que está lá no exterior, mas a vítima é brasileira, vai ser julgado pela lei de tortura. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechou? Aqui eu venho dando a diferença de tratamento desumano, cruel e tudo mais, né? Qual que é a diferença de um para outro, né? Mas não precisa ficar, é só para o conhecimento mesmo, tá? Aqui vem falando algumas coisinhas dos estados parte. Então vamos falar um pouquinho aqui dos estados parte, isso aqui às vezes cai. Beleza? Então vamos falar aqui um pouquinho. Treinamento, né, para que os policiais não sejam tão agressivos, né? Inclusive, no curso de formação é previsto você estudar a convenção, tá? Fiscalização mais severa dos interrogatórios, para que não tenha tortura neles, quando está ali o suspeito, né, o inocente, né, com o delegado ali sozinho, né? Criar uma legislação para coibir a tortura, né? Essa aqui é top. Chove em prova. Confissão mediante tortura. Confissão mediante tortura. Ela não será aceita no tribunal. Então o policial ele pega um caboclinho, tortura ele para ele confessar. E aí ele sendo torturado, não, eu matei 30, eu matei 20. Essa confissão é prova para condenar ele pelos 20 ou 30 assassinatos? Não, não é. Beleza? Então toma muito cuidado. Poxa, doutor, mas ele confessou que matou 30. Mas quando ele confessou, ele estava sendo torturado. Essa confissão não será aceita no tribunal. Agora, pode ser voltar contra o agressor? Sim. Olha que doideira, gente. É isso mesmo. Eu não vou condenar ele, mesmo que ele tenha confessado que matou 10 pessoas. Eu não vou condenar ele por assassinato. E ainda eu vou te condenar por tortura. O policial que torturou ele para ele abrir o bico. Então o cara vai sair pela porta da frente, absolvido. E o policial que torturou vai sair algemado pela porta de trás para a jaula. É isso mesmo. Então a confissão mediante tortura não é aceita no tribunal, salvo-se contra o próprio agressor, o próprio torturador. Olha. Essa convenção também, ela prevê assim, se o torturador ele for gringo, ele pode ficar detido temporariamente até ser extraditado para o país dele. Se ele não é extraditado para o país dele, o que acontece, Robson? Ele vai ser julgado aqui. Outra coisa que chove, daqui a pouco, aqui embaixo. São duas questões que chovem. Essa convenção não afeta o direito de indenização, tá? Ela não está atrasando a vida da vítima, é isso que ela quer dizer, tá? Não exclui jurisdição interna. Então, temos uma lei de tortura que fala que é diferente. Por exemplo, na lei de tortura, fala que a tortura ela é prescritível, ou seja, tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade.
Já essa convenção aqui, ela fala que a tortura é imprescritível, a qualquer tempo vai poder julgar. Só abrir. A boca. Abre aí a porta. Espera aí, gente. Vamos lá. Então, a lei de tortura está falando que é aplicado a toda pessoa. Beleza, que fala só o servidor público. Mas, opa, não exclui a jurisdição interna. Vai no que está na lei de tortura. Beleza, gente? Fala que o trâmite é rápido e imparcial, né? Tentar agilizar essas questões de tortura com maior celeridade, né? Indenização, se morte do torturado, vai para os descendentes. Mas é bem tranquilo, tá? Isso aqui não cai não, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, eu peguei essa parte aqui da vítima, então só para vocês terem. Agora isso aqui, ó, extradição. Duas questões que chovem e provam. Primeiro, base legal. O que é isso? Nós temos um país, Argentina, que não aderiu à Convenção de Tortura. O Brasil vai e denuncia ela na Corte Interamericana, por exemplo. E aí? Mas a Argentina não aderiu à Convenção, não importa. Independentemente se aquele país aderiu ou não a essa convenção, pode sim ser julgado. Tortura, filho, é jurisdição compulsória e universal. Compulsória. O que é compulsório? Obrigatório, vai julgar. Tô nem aí se o Estado é parte ou não é parte da convenção. Tá? E em qualquer lugar. É universal e compulsória. Beleza, pessoal? Lembra disso aqui. Isso que é compulsório. Vai julgar, independente se o país aderiu ou não à convenção. E outra, vamos supor que nós temos um argentino que torturou, ele vai ser extraditado, ele torturou a Argentina, ele fugiu para o Brasil, mas ele vai ser extraditado novamente para a Argentina. Porém, o Brasil pode se negar a extraditar para a Argentina, se houver razões para acreditar que a pessoa que vai ser extraditada, ela vai ser torturada ou vai sofrer um tribunal ad hoc. O que é um tribunal ad hoc? Pode cair essa expressão também. O concurso às vezes pode... Né? Ad hoc é um tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? Um tribunal que vai ser imparcial, que vai já condenar ele de cara. E aí, se o Brasil vê que aquele argentino vai se ferrar lá na Argentina, recebeu informações que ele vai ser torturado lá pelo próprio Estado argentino, ou que ele vai sofrer um tribunal de exceção, é proibido o tribunal de exceção. O tribunal de exceção é você julgar um de um jeito e julgar o outro do outro. E ele não precisa extraditar. Tranquilo? Fechou? Aí ele vai ser julgado aqui no próprio Brasil, né? Não vai deixar de julgar o torturador. Gente, no final dessa convenção fala do comitê. Não cai tanto, tá? Você pode saber só o superficial do comitê. É claro que eu coloco tudo aqui, né? Mas o comitê é um mecanismo para fiscalizar nos países que aderiram à convenção sobre casos de tortura, tratamento desumano, cruel ou degradante. São 10 peritos, não confunda com a Comissão Interamericana, 7 membros, e a Corte Interamericana, que são 7 juízes. Caso caia Pacto São José da Costa Rica, toma cuidado. E eles não visam o interesse dos próprios estados, tá? Então, às vezes, um perito desse vai julgar contra o próprio estado, né? Contra o seu próprio país, né? Mas o que já caiu, Robson, na prova de comissão, de comitê, né? Comissão não, 10 peritos, tá? Mandatos, deixa eu ver aqui, 10 peritos, aqui, isso, mandato de 4 anos, tá? E isso aqui, como que funciona? NAT, o que é o NATIGE? O NATIGE é o processo que o comitê utiliza. Primeiro, ele faz uma negociação com o Estado ali que está sofrendo a questão da tortura. Não resolveu a negociação, ele faz a arbitragem, né, em até 6 meses. Por exemplo, nós temos o Brasil, temos a Argentina, o Brasil não quer extraditar ali o torturador para a Argentina, está tendo aquela treta, ele faz uma negociação. Deixa os países negociar entre eles. Negociação é a primeira fase. Não resolveu a negociação em até 6 meses, faz a arbitragem.
Aí o comitê ele entra no meio para arbitrar essa treta. Não resolveu a arbitragem, leva o caso para o Tribunal Internacional de Justiça. Faz um requerimento para o Tribunal Internacional e agora a bagaça está com o Tribunal Internacional de Justiça. Beleza? Então, eu já vi cair em exercício falando que a arbitragem é a primeira fase. Não, é a segunda fase. A negociação que é a primeira fase, entre os próprios países. Depois de 6 meses, a arbitragem, depois do Tribunal Internacional de Justiça. Tá? Como que o comitê vê se está tendo tortura ou não? Ô, gente, investigação. Vai fazer uma visita no Estado. É claro que o Estado tem que concordar com a visita do comitê. Beleza? Tranquilo? Então tá aqui os meses, ó. Até 3 meses resolve entre os próprios estados, 6 meses leva para o comitê de tortura, e até 2 meses tem que resolver essa bagaça. 3, 6, 12. Tá? E a denúncia, a petição e tal, basicamente é parecida lá. Né? Você precisa saber disso não. É parecido lá com a questão lá da comissão e da corte do Pacto Nacional da Costa Rica. Beleza? Parecido. Tranquilo? Não precisa saber disso não. Tá? Por fim, nós temos o protocolo adicional 6.085 de 2007. Tem país que aderiu a esse protocolo, tem país que não aderiu. Tá? O Brasil ele aderiu sim. O que é esse protocolo? Eu te disse aqui em cima, se eles forem visitar o país, precisa que o Brasil concorde, né? Beleza. Só que os países que aderiram a esse protocolo adicional aqui, o que esse protocolo adicional ele faz? Ele permite que 2 membros do subcomitê, é isso mesmo, nós temos o comitê, 10 peritos, e nós temos o subcomitê, mas não precisa estudar o subcomitê, tá? Isso aí está em outro lugar, não cai para a gente. A questão é que nesse protocolo adicional, 2 membros do subcomitê, eles vão investigar no Brasil sem autorização. Então, o Estado que aderir a este protocolo, ele dá acesso irrestrito para as investigações, todos os centros de detenção, penitenciária, presídio, casa de internação, né, de medida de segurança, hospital toxicomos, unidade de gestante, hospital de custódia, casa do albergado, colônia agrícola, Serespinho, Seresp, unidade socioeducativa, todos os centros de detenção. Beleza? Nem estado de emergência e objeção para impedir a visita desses caras aqui. Só temos 2 casos que, se acontecer no país, pode barrar a visita deles. Quais são os 2 casos? Desastre natural. Doutor, está tendo desastre natural em Petrópolis, não vai dar para vocês fazerem investigações. Ou segurança pública nacional. O presidente ele levou uma facada, estamos em estado de alerta, tá? É um caso de segurança nacional, beleza? Então não vai dar para vocês fazerem investigação, não. Depois a gente chama vocês aí. Beleza, pessoal? Então essa aí é a convenção de tortura. Quanto tempo? 23 minutinhos, beleza? Direitos humanos, parte extra. Se cair a convenção, caiu em 2018, mas não caiu na última prova do penal. E querendo ou não, é um complemento aí para a lei de tortura. Fechou?